Nós vamos receber agora o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que conversa conosco nessa manhã sobre a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Senador, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado por nos atender. Muitíssimo bom dia, paz e bem. Uma honra minha estar participando aqui com vocês nesse veículo verdadeiramente independente que tenha denunciado toda essa podridão que a gente está vendo lá atrás, né? Talvez os pioneiros, vocês da Oeste são. Grande abraço, estamos aqui à disposição. Nós agradecemos a gentileza, senador. Participam dessa entrevista Guta Pini, Marcelo Rocha Monteiro e Alexandre Bertoncello. E eu começo fazendo a primeira pergunta para o senhor. Como é que o senhor avalia a prisão de Daniel Vorcaro, agora há pouco, nessa manhã? Na sua análise, trata-se de um avanço na luta contra a corrupção? Não tenha dúvida, né? Depois que enterraram a Lava Jato, eu acredito que esse master escândalo ele vai deixar no chinelo, né? O Petrolão, o Mensalão, e a gente tem coragem de investigar. A gente percebe aqui no Congresso uma operação abafa escancarada. Não sei se eles vão conseguir segurar depois dessa revelação de hoje, dessas prisões de hoje, que é um alento para o cidadão de bem. Você vê que é coisa de máfia, né? Querendo aí bater em jornalista, intimidar, né? Então, parabéns ao ministro André Mendonça. Eu tenho a menor dúvida, como cristão que sou, que foi Deus que colocou ele, tanto na relatoria agora do Banco Master, como do INSS, né? Desse escândalo, dessa roubalheira, aí a maior fraude do sistema previdenciário do mundo, e nós temos no Banco Master a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Você quer o que mais? Então, hoje, eu quero dar esse panorama aqui para vocês. Eu cheguei cedo aqui no Senado, parecia um lugar de cemitério no sábado à noite. Ninguém. Sessão cancelada da CPI do crime organizado, que tinha requerimento meu lá para ouvir o cunhado do Zetel, para ouvir não, para quebrar o sigilo dele, porque ele recebeu um habeas corpus para podendo não vir. E o presidente da CPI do crime organizado, que é do PT, cancelou a sessão com esse meu requerimento lá. Então, eles perdem completamente a legitimidade quando vem, por exemplo, o senador Randolph ontem no plenário, quando a gente conseguiu manter ali, o presidente Davi Alcolumbre deu um adentro, como a gente diz lá no Ceará, e conseguiu manter a quebra do sigilo do Lulinha, que segundo a Polícia Federal teria recebido R$300 mil de mesadão, mais 25 milhões de reais, viajou junto com o careca do INSS na primeira classe, pago pelo careca, hotel pago pelo careca do INSS. Então, ontem o senador Randolph Rodrigues cobrou, e o Zetel, por que vocês estão protegendo, por que... Meu amigo, tem um requerimento meu, e está na CPI do presidente que é seu, que tem tudo a ver com crime organizado, ou não tem o que está acontecendo com o Banco Master, ou não é crime organizado. Então, eles estão querendo tumultuar uma situação na CPMI do INSS, que está mostrando que explodiu a roubalheira de aposentado, pensionista, velhinho, viúva, deficiente, durante o governo Lula, né? E a gente está avançando bastante nas investigações, inclusive tem gente presa, dezenas de pessoas, porque começou a CPMI, você não tenha dúvida, jogando luz nessa sombra. E eles blindam nas outras CPIs, por exemplo, do crime organizado, não bota para votar os 129 milhões, por exemplo, do contrato da esposa do Alexandre de Moraes, que não teve uma atuação sequer dentro do escopo do contrato que foi feito. Eles não deixaram quebrar o sigilo dela, transformaram uma convocação num convite, enfim, que não vai vir nunca. A gente tem que voltar para a convocação. Então, é um trabalho de jogo bruto que a gente vai fazer agora. Davi Alcolumbre não tem o direito, agora, com tudo que está sendo revelado, de ficar cozinhando a instalação imediata da CPMI ou CPI do Banco Master.
São 51 senadores que assinaram os 81, requerimento meu. E o deputado Carlos Jordi, no Rio de Janeiro, conseguiu recorde de assinatura para a CPMI, tanto de senadores como de deputados. Davi Alcolumbre não tem o direito. E eu fico estarrecido quando vejo nas manchetes aí o presidente do PL dizendo que estaria havendo uma chantagem, estaria havendo uma troca para votar dosimetria de presos políticos injustiçados que já tiveram a sua vida desgraçada por uma perseguição, por serem críticos do STF e do governo Lula, né? Então, o que é isso? Isso precisa vir à tona. E outra coisa, Davi Alcolumbre tem que prorrogar imediatamente, porque já saiu manchete hoje em alguns veículos dizendo que ele não vai prorrogar, está sinalizando para o Planalto que o Planalto queria ouvir, que não é prorrogar, que não vai prorrogar a CPMI do INSS, que termina agora, no dia 28 de março. Então, tem que prorrogar, ainda mais com todo esse escândalo que a gente está vendo, quebrando o sigilo de tanta gente poderosa, né, como o do Lulinha, né, como o de Eros, que a gente quebrou lá na CPMI do INSS, e Davi está querendo agora acabar com isso. Não, até porque ele tem que justificar, ele deveria se declarar suspeito, porque o Amapá colocou 400 milhões de reais, o Amprev, indicado dele, o indicado foi dele, mesmo contra os alertas que tiveram de que não colocasse letras mortas do Banco Master, ele colocou. Então, Davi Alcolumbre tem que se declarar impedido de qualquer ação em cima da prorrogação da CPMI do INSS. Ele tem que prorrogar, cumprir o seu dever, até porque ele, lembra disso? Ele decretou o sigilo de 100 anos do careca do INSS para ninguém saber em que gabinete o careca entrou aqui no Senado Federal. Então, Davi, está na hora de você prorrogar essa CPMI e de você instalar a CPI ou CPMI do Banco Master já para o bem do Brasil. A Guta Pini faz a próxima pergunta para o senhor, senador. Senador, bom dia, obrigada pela entrevista, uma satisfação falar com o senhor. Eu gostaria de entender justamente sobre essa janela de oportunidade que parece se abrir aí no Senado para finalmente a instalação da CPMI ou CPI do Banco Master. Porque nós temos aí essas duas frentes, a CPI do crime organizado e a CPMI do INSS, que também tem esses requerimentos que envolvem Daniel Burcaro, mas nós ainda não temos um colegiado específico para tratar das questões do Banco Master. Então, a gente pode aguardar alguma mobilização da oposição diante desses fatos novos, para daí conseguir uma pressão em cima de Davi Alcolumbre? Qual que é a sua expectativa diante desses fatos novos, para finalmente a gente ter essa CPMI instalada? Guta, a oposição, e eu acho que esse assunto é um assunto que fura a bolha, né? Ele não é nem de oposição, nem de situação, nem contra governo, nem a favor de governo, nem de esquerda, nem de direita, é de gente séria, é de gente honesta, né? Então, o que a gente precisa e temos cobrado todos os dias é a prorrogação dessa CPMI do INSS, que é sucesso. No Brasil inteiro, todo mundo está acompanhando e está escandalizado com o que a gente está vendo ali, né? Do roubo das pessoas mais vulneráveis e com digitais de poderosos. E o do Banco Master nem se fala. Você vê aí chegando em familiares e de ministros do STF e até em ministros, né? Então, não tem como tapar o sol com a peneira. Foi o que eu usei, inclusive, numa cobrança pública que eu fiz ao Davi Alcolumbre. Então, a sociedade, e eu quero aqui pedir a vocês, da UERJ, que são pessoas capacitadas, talentosas e que têm feito esse trabalho, a quem está nos assistindo nessa gigante audiência que vocês têm, né, que continue pressionando os parlamentares aqui de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas não podemos jamais perder essa janela de oportunidade, como você falou. Já era para ter sido instalada há muito tempo. Você sabe há quantos meses o está nas mãos com o pedido de prorrogação? Ele está com pedido de prorrogação, não, de instalação da CPMI do Banco Master, ou CPI, a minha, de 51 senadores, há 3 meses. 3 meses na mão dele, e a gente cobrando e ele não instala. E a gente tem que parar de pegar atalho, que é a CPI do crime organizado,
quer a CPMI do INSS, né? Que é um caso aqui que eu pedi ontem, a quebra do sigilo também, para você ver como está chegando e as autoridades grandes desse país, a gente precisa de explicação. Aqui, ó, um ex-assessor do Hugo Mota, que recebe R$3.000 por mês. Ele movimentou 3 milhões nesse esquema do INSS, dinheiro, né, que, segundo a Polícia Federal, corre aí na quebra de sigilo em relação a essa fraude dos aposentados. Então, é como o presidente do PL falou, o Valdemar Costa Neto, vai pegar meio mundo. E daí? E daí? Vai fazer chantagem com os presos políticos clássicos que nós temos? Davi Alcolumbre tem o dever de instalar, ainda mais com essa declaração do Valdemar da Costa Neto. Né? Então, eu espero que nós continuemos juntos, população, imprensa, parlamentares, que se insurgiram contra essa bandalheira, essa esculhambação que está no nosso país. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, ao vivo, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, às 9h45 no horário de Brasília. São mais de 12 mil telas conectadas no nosso jornal e 10 mil curtidas. Eu peço a você que ainda não deixou o seu like, que faça isso agora para ajudar a fortalecer o jornalismo independente da Oeste. Senador, quem vai fazer a próxima pergunta para o senhor é o Marcelo Rocha Monteiro. Diga, Marcelo. Bom dia, senador. O senhor tem se mostrado um parlamentar extremamente combativo aí nessa questão. Eu queria analisar um outro aspecto, além da questão da CPMI, do Banco Master, da questão do INSS, né? E é um aspecto que me diz, que fala muito a mim, porque profissional do direito há tantos anos, que é esse envolvimento de ministros do Supremo. O que nós estamos percebendo hoje é que nós temos um ministro do Supremo que, na prática, foi sócio de um chefe de quadrilha, né? Que aceitou ser sócio de um quadrilheiro, né? E um outro ministro que foi à casa desse senhor, né? Que foi lá desfrutar de vinhos e charutos e que aceitou que a família dele recebesse, através de um escritório de advocacia, R$129 milhões de um gangster, né? E que depois foi fazer lobby a favor desse gangster no Banco Central. O resumo da minha pergunta é: não está na hora do senhor Alcolumbre se mexer com relação a esses pedidos de impeachment? Não está na hora de, ao menos, instaurar um processo de impeachment contra, pelo menos, os senhores Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Será que nem diante dessas revelações absurdas de hoje, que são, como o senhor disse, né, coisa de crime organizado? Se isso não é crime organizado, eu não sei o que é. Quebrar dente de jornalista, um sicário para fazer o trabalho sujo. Nem diante disso, né, o senhor Alcolumbre vai se mexer? Qual é a sua avaliação sobre isso? Marcelo, já passou da hora. E se Alcolumbre não se mexer, ele vai ter consequências. Nós vamos até as últimas consequências em relação à eventual omissão que está acontecendo, né? De forma muito clara, a gente percebe que está acontecendo uma inércia do Senado Federal injustificável. Então, o pedido de impeachment é o que não falta. É um por senador, tem mais de 80 aqui, né? Pelo menos o do Alexandre de Moraes, com muitos aditamentos que a gente foi fazendo, é um super pedido de impeachment que já tem aí 147, se eu não me engano, deputados federais que assinaram, 41 senadores, a maioria do Senado assinou o apoio, 2 grandes juristas do Brasil, doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, doutor Rodrigo Marinho, constitucionalista, mais de 2,5 milhões de brasileiros que apoiaram eletronicamente. O do Toffoli tem vários pedidos de impeachment do ministro Dias Toffoli, vários, né, aqui na casa, e inclusive com base nessa questão do Taiaiá. O do Gilmar, o ministro Gilmar, eu mesmo entrei com relação à CBF, estou fazendo um aditamento com relação a essa decisão esdrúxula do ministro Gilmar de pegar um processo arquivado para tentar blindar
seu colega, os familiares dele, né? Então, isso é um corporativismo doentio, Marcelo. Doentio que está acontecendo. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? Então, já passou da hora, por isso que eu acho que está tudo ruindo, né? Infelizmente, as instituições que deveriam ser sólidas, né, elas estão perdendo completamente a credibilidade perante a população. Você vê uma PGR acovardada, assistindo de camarote tudo isso e não faz nada, né? Então, graças a Deus, nós temos ali, é Deus, não tem outra expressão, é Deus, o amor infinito, Deus de justiça, que colocou na mão do ministro André Mendonça esse desafio nos 2 maiores escândalos, meu amigo. 2 maiores escândalos da história desse país. Um do sistema financeiro, o outro do sistema previdenciário, que internacionalmente é o maior. Então, que a gente possa cumprir o nosso papel, né, e que esses impeachments venham logo, porque na hora que tiver um impeachment, e aí ele pode escolher, na hora que tiver um impeachment, acho que tinha que ser esse ano, tá na cara que precisaria ser, né? A gente teria um efeito pedagógico espetacular de cada um no seu quadrado, da independência de verdade entre os poderes, a separação deles, né? E a volta da democracia ao Brasil, porque o que a gente tem hoje é um inquérito das fake news, doutor Marcelo, o senhor sabe, que é uma espada na cabeça do cidadão de bem que critica essa turma, né? Esse regime. E não esqueça que o presidente Lula, fora da agenda, recebeu aí Vorcaro, recebeu aí o Manteiga, que recebe R$1 milhão para fazer esse lobby. O Manteiga, que quase quebra o Brasil, né? Recebeu o Rui Costa, recebeu outros ministros, como você bem lembrou, 6 ligações do Alexandre de Moraes para o Galípolo. O que é que isso deu? Rapaz, é muita coisa acontecendo, mas eu estou consciente que isso é ação do alto. Quando muita gente achava que não tinha mais esperança, está acontecendo tudo isso e as pessoas de bem têm que se levantar. E não pode mais baixar a cabeça, né? Eu acho que chegou a hora da virada, a hora da grande limpeza nessa nação e quem for podre que se quebre, independente de que lado esteja, independente de que ligada a que espectro político seja. Isso que o Brasil precisa, concorda? Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, por tirar esse tempo para conversar com a gente. Bom dia para o senhor. A gente segue aqui no jornal aguardando as novidades, as atualizações sobre esse caso envolvendo o Daniel Vorcaro, o caso do Banco Master também, com essa prisão bombástica com a qual a gente acordou nessa manhã aqui no Brasil. Essa informação, né, que está mexendo muito possivelmente bastante com Brasília, não é? Com integrantes tanto no Judiciário, no Legislativo, no Executivo também, enfim. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, paz e bem, abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. Estamos aqui sempre às ordens para bater um papo com vocês.